Meus queridos, hoje nós iremos retornar para a nossa série de exposições na Epístola de Paulo aos Filipenses, exposição sequenciada do Novo Testamento, e eu peço que, por gentileza, os irmãos abram lá em Filipenses, capítulo 2. O foco da nossa exposição hoje será os versículos 19 até o 30. Filipenses 2, 19 a 30. Filipenses 2, 19 a 30, eis que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu o evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, quanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar? Bondoso Pai, esta é a tua palavra santa, é a palavra que forja o nosso caráter, nos estimula a vivermos diante do Senhor. E nós te pedimos que a tua palavra venha efetivar em nós todo o efeito que precisamos de transformação, de mudança, de apreço e de amor ao Senhor. Nos abençoa por meio da exposição da tua palavra. Esse é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, uma das grandes alegrias que encontramos na nossa caminhada como crentes é quando podemos encontrar alguns irmãos que são exemplo de piedade e dedicação na obra do Senhor. O Senhor Jesus, de fato, nos dá de presente e nos agracia com irmãos assim na caminhada. Irmãos que nos estimulam a sermos ainda mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E no nosso texto de hoje, Paulo trata basicamente sobre isso, sobre irmãos que ele vê como exemplo para a igreja de Filipos. Nós precisamos nos lembrar do que já vimos até agora nessa exposição na carta aos Filipenses, para podermos entender exatamente o que o texto quer nos dizer. Já falamos aqui que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola no momento que ele estava preso lá em Roma, acusado de ser alguém que anunciava um outro Senhor, um outro Kyrios, para além de César, o Senhor Jesus Cristo. E no momento que escreveu essa carta, Paulo estava lá preso em Roma, aguardando o resultado desse julgamento. Enquanto isso, ele estava ali em uma prisão domiciliar, conforme descrito no finalzinho lá do livro de Atos, Atos 28, versículos 11 a 31. O apóstolo Paulo estava em uma prisão domiciliar e lá ele recebia pessoas e naquele lugar ele evangelizava especialmente judeus. Além disso, Paulo tinha o benefício de receber alguns dos seus amigos em casa, alguns dos irmãos da igreja, e dentre esses amigos estava ali a pessoa de Timóteo. A presença de Timóteo ao lado de Paulo é tão marcante que no capítulo 1, versículo 1 dessa mesma carta aos Filipenses, Paulo destaca a presença de Timóteo com ele no momento da produção da carta. Ele diz, Paulo e Timóteo. Não é que Paulo e Timóteo produziram a carta juntos, mas que Paulo escreve essa carta e que Timóteo estava ali. O que Paulo estava falando para os crentes de Filipos é que tudo o que ele estava falando, e visto que depois ele queria mandar Timóteo,
Timóteo estava plenamente ciente de tudo que ele estava falando, porque estava ali ao lado do apóstolo Paulo. Vimos também que é nesse momento de prisão que estava ali, Paulo preso, com a presença de Timóteo, ele recebe também a visita de uma outra pessoa, a visita de Epafrodito. Epafrodito havia sido enviado pela igreja de Filipos para levar para o apóstolo uma oferta levantada pelos crentes de Filipos, bem como para eles se informarem a respeito da condição de Paulo. Além disso, Epafrodito relatou ao apóstolo algumas dificuldades que a igreja estava passando, fato que levou o apóstolo a escrever essa carta para eles e por não poder ir até lá porque ele estava preso. Nesse contexto, então, Paulo compartilhou com os crentes de Filipos os seus planos para um futuro breve em relação à igreja de Filipos. E nesses planos, em relação à igreja de Filipos, Paulo inclui tanto Timóteo como Epafrodito, que estavam ali com eles naquele momento. Ao falar sobre esses dois irmãos, Paulo aproveitou para colocar Timóteo e Epafrodito como exemplos práticos do que ele falou anteriormente, de homens que seguiam o exemplo de humilhação e abnegação do Senhor Jesus Cristo. Lembremos que no capítulo 2, os versículos 5 até 8, o apóstolo Paulo fala que a igreja não deve ter briga, não deve ter divisão, dissensão, e então ele propõe o Senhor Jesus Cristo como um exemplo de humilhação. Agora, então, ele cita Epafrodito e Timóteo como dois homens que seguem esse mesmo exemplo de humilhação do Senhor Jesus Cristo. Vejam como há o progresso da argumentação de Paulo. Lembrem-se de Cristo. Agora, então, lembrem-se desses dois homens que são exemplares no meio de vocês e que vocês conhecem muito bem. Diante disso, eu quero propor aqui a divisão do nosso texto. Nosso texto pode ser basicamente dividido em duas seções ou duas partes. Primeira parte, os versículos 19 até o 24, onde Timóteo é destacado como um exemplo a ser seguido pelos crentes ali de Filipos. A segunda parte, os versículos 25 até o 30, Epafrodito, por sua vez, é destacado como um exemplo a ser seguido. Então, 19 a 24, Timóteo, 25 a 30, Epafrodito, tá bom? Vamos entrar então na primeira parte, os versículos 19 a 24. Timóteo é destacado como um exemplo a ser seguido pelos crentes de Filipos. Versículo 1 começa nos dizendo o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Como já vimos, Timóteo estava ali com Paulo em Roma, enquanto escreveu essa carta. E Paulo queria mandar Timóteo o mais breve possível. Mas esse plano, o apóstolo Paulo estava deixando nas mãos do Senhor. Ele diz, espero, porém, no Senhor. Ou seja, Paulo tinha ciência que só iria conseguir, de fato, mandar Timóteo se o Senhor abrisse as portas e abençoasse. Segundo a vontade de Deus, é que Timóteo ia chegar lá. E, queridos, aqui já nesse versículo, já há uma lição importante para nós. Paulo está fazendo planos em relação a Timóteo. Até aí, nenhum problema. Mas a gente nunca pode ter a ideia de que fazer um plano justo, um plano bom, um plano certo, que essa é a vontade de Deus. Qual é o pecado, qual seria o erro de Paulo mandar Timóteo até Filipos? Nenhum, tá? E às vezes nós fazemos planos que são assim. Qual o problema de eu comprar um carro amanhã? Nenhum. É errado? É certo? Não. É neutro, moralmente neutro. Eu posso escolher comprar o carro como não. Mas algo que fica bem claro aqui é a disposição de Paulo de colocar isso diante de Deus. Eu espero no Senhor. Se Deus quiser, lembram-se de Tiago? Se Deus quiser, iremos fazer isso ou aquilo. Então nós não devemos nos desesperar se Deus for contra aqueles nossos projetos comuns, que não são pecaminosos. Não é porque não é pecaminoso que Deus é obrigado a abençoar. Não é porque vocês pensam que vai abençoar a vida de outra pessoa, como Paulo estava pensando que ia abençoar a igreja de Filipos, que Deus tinha que abençoar. Por isso que ele diz, eu espero no Senhor que eu possa enviar Timóteo até vocês. E Paulo tinha um propósito para enviar Timóteo até lá. A segunda parte do versículo 19 diz o seguinte, a fim, ou seja, com a finalidade, de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Já que o apóstolo Paulo estava preso, não podia ir lá pessoalmente, ele então quer enviar alguém da sua confiança para tomar ciência de como eles estavam. Vejam, Epafrodito já havia saído de Filipos e tinha ido a Roma, informar para Paulo como é que eles estavam. Mas Epafrodito ia voltar para lá. E aí Paulo ia ficar sem saber o que está acontecendo. Mas se ele enviasse Timóteo uma hora ia voltar. Então,
por meio de Timóteo, Paulo ia saber qual foi o efeito da carta que ele escreveu. Então Paulo está dizendo, olha, eu vou mandar Timóteo até aí, para que eu me sinta animado, para que eu saiba como vocês estão, se vocês receberam a carta que eu enviei, tá? Então aqui é uma época, irmãos, que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, nem o correio existia, né? Então ter notícias dos outros não era algo tão simples. Às vezes você tinha que mandar uma pessoa ali em loco. E certamente Paulo iria se sentir animado, como ele fala. Eu quero me sentir animado tendo boas notícias de vocês. No versículo 20, Paulo diz o motivo pelo qual escolheu Timóteo. Estava pensando em Timóteo para essa missão. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. De maneira bem simples, o que Paulo está falando é, eu tenho certeza que o mesmo sentimento de amor que eu tenho em relação a vocês é o sentimento que Timóteo tem em relação a vocês. Então, se eu amo vocês, eu tenho certeza que Timóteo ama do mesmo jeito. E Timóteo se destacava como um dos auxiliares mais fiéis do apóstolo Paulo. Não é à toa que Paulo chegou a escrever 2 epístolas para esse servo, a Timóteo. E aqui nesse versículo, Paulo mostra que Timóteo tinha esse mesmo sentimento. No texto grego também pode ser traduzido como preocupação. Ele tem a mesma atenção, o mesmo olhar em relação aos filipenses que Paulo tinha. Timóteo realmente amava os crentes de Filipos. No versículo 21, Paulo contrasta esses sentimentos de Timóteo para com os filipenses com o sentimento de outros obreiros para com eles. Vejam comigo o versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. A nossa dificuldade aqui para interpretar esse versículo 21 é entender exatamente quem são esses todos eles que Paulo está contrastando desfavoravelmente em relação a Timóteo. Quem são essas outras pessoas que Paulo está falando isso? Possivelmente Paulo aqui está se referindo a alguns líderes da igreja de Roma que já haviam se levantado com ciúmes de Paulo, os quais ele se refere no capítulo 1, versículos 15 e 17. Se vocês voltarem comigo, vocês vão ver que Paulo diz o seguinte: alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Porque o que os outros mestres lá da igreja de Roma estavam fazendo era buscar o seu próprio interesse e não o de Cristo. Esses homens haviam redobrado os esforços de evangelização, não porque buscavam a glória de Cristo, mas porque não queriam perder o ibope deles, a ênfase que eles tinham no meio do povo, né? O respeito, o prestígio que eles tinham no meio do povo. O problema desses outros é que, segundo Paulo, eles buscavam o seu próprio interesse e não o interesse de Cristo Jesus. E Paulo fala tudo isso sobre Timóteo e sabia que os crentes de Filipos conheciam bem o caráter de Timóteo. Versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Quando chegamos lá em Atos, capítulo 16, vemos que Timóteo estava ali junto com Paulo e Silas, quando eles chegaram em Filipos para pregar o evangelho e plantar a igreja de Cristo ali. Por esse motivo que Paulo fala isso, que os crentes de Filipos conheciam muito bem Timóteo. E nesse contato com os crentes de Filipos, que os crentes de Filipos tiveram com Timóteo, eles puderam conhecer primeiro o caráter aprovado de Timóteo. E conheceis o seu caráter aprovado. E também como ele serviu ao evangelho, junto com Paulo, como um filho ao Pai. Timóteo estava ali atuando junto com Paulo. E Timóteo era um exemplo de discípulo de Cristo, pois ele se esvaziava de si mesmo, tal como Cristo, como ele fala lá no capítulo 2, versículo 5 até o 8. Vivia o que de fato o apóstolo Paulo ensinava. E diante do que falou sobre Timóteo, Paulo revela o seu desejo de enviar ele lá para Filipos. Versículo 23. Este, com efeito, é quem espero enviar. Esse é o meu desejo, essa pessoa de caráter aprovado. Não é qualquer um, é uma pessoa que vocês sabem que eu conheço muito bem e que eu tenho como um filho. Mas Paulo estava aguardando algo para poder enviar Timóteo aos crentes de Filipos, segunda parte do versículo 23. Tão logo tenha eu visto a minha situação.
Aqui Paulo mostra que estava aguardando os desdobramentos do seu julgamento, se ele seria liberto ou martirizado, para saber exatamente qual seria a sua situação, para saber se enviava Timóteo logo ou iria demorar mais. E nós podemos perceber em toda a parte dessa epístola, por toda a parte dessa epístola, que Paulo desejava a libertação. Paulo estava esperando que ia ser liberto para poder reencontrar os crentes de Filipos. Mas ele entendia também que o seu martírio poderia ser a vontade de Deus. E ele considera sempre as duas possibilidades, tá? É aquilo que a gente chama de reserva divina. Ele espera fazer tal coisa, mas ele sabe que a vontade dele não é o que prevalece, é a vontade de Deus. E então ele estava nesse impasse para saber o momento exato que haveria de mandar Timóteo. E no versículo 24, vemos que Paulo também tinha planos para ele mesmo, caso fosse liberto. E estou, versículo 24, persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo tinha um desejo imenso de ser liberto, não só para escapar da morte, mas para poder rever os crentes de Filipos e novamente poder se alegrar ao lado deles. E a partir do versículo 25, vemos a segunda parte do nosso texto, onde Paulo começa a destacar o segundo personagem falado por ele aqui, que é Epafrodito. Vejam comigo então, versículos 25 a 30, quando Epafrodito é destacado como um exemplo a ser seguido. Versículo 25, Paulo fala sobre Epafrodito. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Vejam que esse todavia aqui mostra que, diferente de Timóteo, que ele estava esperando para saber da sua situação, para enviá-lo até Filipos, Epafrodito era diferente. Epafrodito, Paulo queria mandar logo para lá. Ele fala que ele julgou necessário mandar Epafrodito de volta imediatamente. Assim como Timóteo, Epafrodito era um servo de Deus, sobre quem Paulo fala na segunda parte do versículo 25. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Aqui Paulo está mais uma vez referendando Epafrodito. Primeiro chama de irmão, porque ele tem a mesma fé de Paulo. Um cooperador, porque possivelmente Epafrodito trabalhou com Paulo ali em Filipos. Talvez Epafrodito foi um dos primeiros convertidos ali em Filipos e trabalhou junto com Paulo na evangelização daquela cidade. E também de companheiro de lutas. A ideia aqui é como se Epafrodito fosse para um campo de batalha ao lado do apóstolo Paulo. Eles estavam ali combatendo pelo evangelho, combatendo pelo nome de Cristo Jesus. Mas para os filipenses, Epafrodito era, finalzinho do versículo 25, e para vós, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Se Epafrodito era em relação a Paulo, um irmão, um cooperador e companheiro de luta, em relação aos crentes de Filipos, ele era um mensageiro, porque ele foi enviado pelos crentes de Filipos para Paulo lá em Roma, levando a mensagem da igreja para o apóstolo, e auxiliar nas minhas necessidades. Justamente pelo fato de Epafrodito ter recebido a missão da igreja de Filipos, de ir lá levar a oferta para Paulo e ficar também um tempo com o apóstolo Paulo, atendendo às necessidades desse servo de Deus. E no versículo 26, vemos os motivos pelo qual Paulo julgou necessário enviar Epafrodito imediatamente. E aqui percebam, irmãos, Timóteo ele está esperando um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho para saber o que vai acontecer comigo, para saber a hora que eu vou mandar Timóteo até vocês. Epafrodito não. Epafrodito eu vou mandar logo para vocês. Versículo 26, Paulo diz por que ele julga que deveria mandar Epafrodito logo. Paulo destaca aqui os motivos pelo qual que ele queria mandar Epafrodito, versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós. Queridos, fica claro aqui que Epafrodito amava muito a igreja de Filipos e estava com saudade de todos os irmãos. Apesar dele ter ido ir lá servir a Paulo em nome da igreja de Filipos, Epafrodito tinha saudade da sua igreja. Isso mostra que provavelmente ele já estava com Paulo ali em Roma há um bom tempo, muito tempo. Por que Paulo quer mandar logo Epafrodito? Porque ele está com uma saudade imensa de vocês. Queridos, qual foi a última vez que você sentiu saudade da sua igreja? Qual foi a última vez que você sentiu saudade dos irmãos da igreja? Muitas vezes nós faltamos domingo após domingo,
não é só porque a gente não está motivado para ir para a igreja, mas é porque a gente não sente saudade do povo de Deus. Você é capaz de amar o seu irmão, de amar cada um aqui, de tal forma que você sinta saudade dele? A gente pensa que saudade é um negócio que a gente sente só por filho, por neto, pelo esposo, pela esposa, por um familiar, por um irmão. Mas nós devemos aprender a sentir saudade dos nossos irmãos. Você sai daqui do domingo e diz, nossa, que venha logo quarta-feira para eu poder reencontrar os meus irmãos. Que venha logo o próximo dia do Senhor. Epafrodito, irmãos, estava sofrendo de saudade dos irmãos. Por isso que Paulo disse, não dá para segurar mais esse cidadão aqui. Eu tenho que mandar logo ele de volta. Isso é um desafio para a gente. Um sondar do nosso coração. Qual a relação que nós temos com a nossa igreja? Temos saudade? Além disso, Paulo quer enviar Epafrodito imediatamente, porque ele tinha ficado doente. Epafrodito ficou doente e quase morreu dessa enfermidade. Vejam comigo, finalzinho do versículo 26. E estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. A notícia da doença de Epafrodito chegou até Filipos. E os crentes de lá ficaram preocupados, ou mesmo angustiados, como diz Paulo, com a situação de Epafrodito. Quando Epafrodito soube disso, ele ficou angustiado com a preocupação dos crentes de Filipos em relação a ele. Deixa eu explicar melhor. Quando o povo de Filipos soube que Epafrodito, na viagem e ao chegar em Roma, estava muito doente, o povo começou a ficar angustiado. Veja a relação de afeto que esses irmãos tinham mutuamente. Tá? A igreja de Filipos amava tanto Paulo que ficou angustiado para saber da situação de Paulo. Por isso mandou Epafrodito. Só que aí depois a igreja soube que Epafrodito ficou doente e que a doença foi feia. O que aconteceu com a igreja de Filipos? Ficaram angustiados porque Epafrodito ficou doente. E Epafrodito, quando soube que os crentes de Filipos souberam da doença dele e que ficaram angustiados, Epafrodito ficou angustiado. Vocês estão entendendo o ciclo? De cuidado mútuo, de preocupação, de atenção, de amor. É um preocupado com o outro, um querendo que o outro esteja bem. É um cuidado simples, irmãos. É a gente saber que o irmão está doente, e hoje a gente está melhor do que eles, a gente manda um zap. A gente manda uma mensagem, olha, orei por você. Te manda um áudio de uma oração. É cuidado, irmãos. A afeição que nós precisamos ter uns pelos outros. A igreja de Filipos era maravilhosa nesse sentido. E que a nossa igreja seja também uma igreja conhecida pela mútua afeição entre os irmãos. Um mútuo cuidado. Em que se eu souber que um irmão da igreja está doente, o meu coração fique pesado. Se eu souber que um irmão está sofrendo, meu coração pese. E que o irmão, sabendo que o meu coração está pesado por causa dele, o coração dele também fique pesado, por saber que eu estou sofrendo. E então, queridos, Epafrodito estava com tanta saudade, angustiado, de preocupação com os irmãos de Filipos. E nós não sabemos exatamente qual foi a doença de Epafrodito. Mas no versículo 27, podemos ver que foi uma doença bem séria. Vejam comigo o versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. O que foi que, Epafrodito teve, Talvez dengue, sei lá. É uma doença que a pessoa fica perto de morrer, mal, Então, uma doença terrível. E adoeceu, Paulo diz, olha, ele chegou isso aqui de morrer, ó. Bateu na trave, tá? Mas Paulo tem uma boa notícia para os crentes de Filipos. Versículo 27 ainda. Deus, porém, se compadeceu dele. Ou seja, o Senhor curou Epafrodito, tá? E aqui percebam que vocês devem se lembrar que Paulo tinha um dom de cura. Lembram-se o tanto de pessoa que ele curou, descrito lá em Atos? Mas é engraçado que ele não curou Epafrodito. Tanto que ele disse que Deus se compadeceu dele. Então, isso mostra que o dom de cura não é que aquele que era o portador do dom usava o dom quando queria. Mas era que Deus, por meio daquela pessoa, usava daquele dom quando queria. Tá? Tanto que Paulo manda Timóteo tomar um pouco de vinho com água, isso, uma sangria, por causa do problema do estômago. Por que Paulo não botou a mão e curou Timóteo? Porque Deus não quis curar Timóteo. Então, Deus também não quis usar Epafrodito, não quis usar Paulo para curar Epafrodito. Deus se compadeceu
de Epafrodito. E Paulo entendia que a cura de Epafrodito não foi misericórdia de Deus apenas com Epafrodito, mas também com ele mesmo. Vejam o versículo 27 ainda, o finalzinho. E não somente dele, ou seja, Deus não se compadeceu só de Epafrodito, mas também de mim. Porque, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está dizendo, olha, a misericórdia que Deus teve com Epafrodito não foi só com ele. Que ele chegou perto de morrer e não morreu. Mas Deus foi misericordioso comigo também. Veja, irmãos, Paulo já estava preso. Certamente havia um nível de tristeza no coração de Paulo. Mas saber que alguém que amava tanto ele havia morrido por causa dele, porque saiu de Filipos e foi até lá, a sua tristeza aumentar ainda mais. Ele ia dizer, meu Deus, Epafrodito veio me ver e morreu por minha causa. Imagine a tristeza do coração de Paulo. E Deus, na sua misericórdia, não deixou que Paulo passasse por mais essa tristeza. Então, o versículo 28, Paulo fala que esses são os motivos pelo qual ele se apressou para mandar Epafrodito de volta. Paulo fala, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Vemos que o motivo da pressa de Paulo em mandar logo Epafrodito para Filipos era para que ele pudesse levar boas notícias e alegrar os crentes de Filipos. Quando Epafrodito voltasse ali para Filipos, os filipenses iriam ver ele e ver que de fato estava bem e iriam ficar alegres. E como consequência, por saber da felicidade dos crentes de Filipos, Paulo também iria ficar feliz lá em Roma. A alegria de Paulo seria ver a alegria do povo de Filipos. Possivelmente o plano de Paulo era também que Epafrodito levasse essa carta para os crentes lá de Filipos. Então Paulo acaba esse trecho da epístola orientando aos filipenses a receberem Epafrodito. Finalzinho do versículo 29 e 30, finalzinho do nosso texto, diz o seguinte: recebei-o, pois, no Senhor com alegria. Era como se fosse para fazer uma comissão de festa. Tanto tempo que eu não vejo o irmão Epafrodito. Olha, recebe ele com alegria. Faz uma festinha aí, tá? Porque ele foi um mensageiro fiel de vocês. Não só com alegria, mas também com honra. Vejam, final do versículo 29. E honrai sempre homens como esses. A quem honra? Honra. Honrem os homens que se preocupam com vocês, que amam vocês, que cuidam de vocês. Existem alguns irmãos no meio da igreja que são homens honrados, que servem a igreja, que amam a igreja, que se preocupam com a igreja, e homens assim devem ser, de fato, honrados. E o motivo pelo qual eles deveriam receber Epafrodito com alegria e honra, finalzinho do versículo 30, no versículo 30, melhor dizendo, a primeira parte, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Epafrodito era um homem dedicado ao Senhor, que se esvaziou para que Cristo fosse revelado por meio dele, e no meio disso tudo, ele chegou pertinho da morte, por causa da obra de Cristo. Isso mostra, irmãos, o amor de Epafrodito por Cristo. Isso mostra que até um crente fiel também pode ficar severamente doente, mas o nosso papel como igreja é cuidar desses nossos homens que são íntegros no meio da igreja, que servem a igreja de Cristo. Epafrodito estava disposto a dar a sua própria vida pela obra de Cristo para servir Paulo em nome da igreja de Filipos. Final do versículo 30. E se dispôs a dar a própria vida. Lembram-se que ele chegou perto da morte? E Paulo diz, lembrem-se que Epafrodito bateu na trave. E ele se dispôs a dar até a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vocês queriam me socorrer. E Epafrodito chegou perto da morte para fazer isso que vocês queriam fazer em relação a mim. Os filipenses não podiam estar em Roma para ajudar Paulo. E então eles mandaram Epafrodito, que estava disposto a dar a própria vida. E certamente Paulo está se referindo, primeiro, aos perigos da longa viagem até Roma que Epafrodito enfrentou. Segundo lugar, o fato dele ter ido para lá, para Roma, para ficar como um prisioneiro, arriscando a sua própria vida e ser visto como um cúmplice de Paulo. Queridos, você já visitou alguém na prisão porque fez alguma coisa errada? Você já é visto torto quando você vai visitar alguém na cadeia. Imagina Epafrodito chegando lá
e os guardas, todo mundo sabendo, ó, aqui é o visitante do prisioneiro aqui, ó. E mais, chegando lá, ele ainda ficou doente. Epafrodito, ele simplesmente abdicou de uma reputação, de um bom nome, do seu próprio conforto, para poder servir a igreja de Filipos, servindo ao apóstolo Paulo.